Alô, manos, Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show, tá? E já segue lá, Mano Dal Ponte, @ 92 Rock Pop no Instagram, já acessa o site da 92, 92rockpop.com.br, para você curtir tudo que rola aqui na 92. Beleza? O meu convidado de hoje é um cara que eu tenho um carinho gigantesco, sempre ótimos papos com ele. A gente fala sobre vida, longevidade, sobre envelhecer. Já falamos muito sobre a morte, aceitação da morte, né? Ele é geriatra, CEO da Nova Beluno, e hoje nós vamos falar sobre um grande empreendimento. Tem novidade vindo aí, eu tenho o prazer de receber doutor Álvaro Barcelos, médico. Doutor, que prazer de receber, tudo bem? Como é que você tá? Boa tarde, mano, boa tarde aos ouvintes da 92, é sempre muito bom estar aqui, mas muito melhor estar aqui contigo, porque é sempre prazeroso, já sorrimos, já choramos, já nos abraçamos, já acho que fizemos tudo, né, quase tudo aqui, vamos dizer assim. Não, é verdade, você viu a última vez aqui, até chorar a gente chorou, né, cara? É que não tem como você falar do envelhecimento, né, e da vida, né, sem falar da morte, né, Álvaro? Uma coisa está ligada à outra. Exatamente, é só como a gente pode observar a morte e aprender com a morte, de fazer o inverso daquilo que talvez a gente está fazendo, tomando caminhos difíceis, mas a morte eu acho que ela ensina, quando a gente perde, quando a gente vê, quando a gente sente, e sempre está vinculado às emoções, porque todos nós já perdemos alguém que a gente ama ou amou demais, né? Então isso sempre remete a grandes lembranças. Álvaro, a população brasileira está envelhecendo a passos largos, né? A qualidade de vida tem aumentado, no geral. Mas a sociedade em si, nós como país, estamos preparados para o envelhecimento? Mano, não. Como país, como sociedade, a gente não está preparado para o envelhecimento. A gente tem poucas políticas públicas para o idoso, para o envelhecimento saudável. Eu acho que as pessoas estão, por si só, cada um do seu jeito, entendendo sobre longevidade. Hoje se fala muito em wellness, longevidade, atividade física. Eu fico muito feliz quando eu estou caminhando, às vezes, ou andando aqui por Criciúma, quanta gente correndo hoje em dia. A gente não via antigamente essa gentarada correndo aí. Quantas pessoas estão dentro da academia, quantas pessoas estão andando de bicicleta. Eu sou de Criciúma, tenho 46 anos, eu não lembro de passar na Avenida Centenária às 7 da noite e ver um pelotão correndo para um lado, um pelotão correndo para o outro. Tu vai nas academias sempre lotadas, as pessoas estão se cuidando muito mais, tanto da parte física como da parte alimentar. Mas da parte de política pública eu não vejo, e é uma grande preocupação, porque mudou o conceito, né? Hoje a gente tem menos filhos, menos gente para cuidar da gente quando a gente envelhecer. Para onde que vai essa turma toda? Como é que vai ser o final de vida de nós, né? Quem que vai cuidar da gente? A gente tende a ficar independente até um tempo, e se nada acontecer de forma aguda, a gente vai em algum momento tornar-se dependente de alguém. Álvaro, eu vi um dado também, a gente já comentou sobre isso aqui, que a nossa geração, a minha e a sua, né, estamos nos 40 alguma coisa, é a geração que sofre mais pressão na história, porque a gente cuida dos nossos pais e nós estamos tendo filhos mais tarde, ou seja, nós não temos a mesma energia de com 25 anos você tem o filho, a gente vai cuidar. Eu tive meu primeiro filho com 38 e o segundo com 45, Álvaro. Uma noite, se virar uma noite com 25 anos é uma coisa, com 45 é outra, né? Isso também contribui para o envelhecimento. O que isso tem a ver com essa história toda da longevidade? Então, assim, esse é um dos motivos, e outra, né? Antigamente a mulher ela era praticamente dona de casa, e hoje a mulher tem jornada dupla, tripla. Eu acho que a sobrecarga da mulher aumentou, e antes o homem praticamente era só o provedor, mas não ajudava muito em casa. E hoje não, hoje o homem ajuda em casa, tem que ajudar a cuidar dos filhos, é tudo muito dividido. A gente está na geração da transformação, né? Talvez é o restinho da último propósito diferente que é de hoje em dia dessa turma nova. E tem uma outra coisa muito preocupante, né, mano? Além de a gente ter filhos mais tarde, esses filhos, eles não têm a mentalidade que vão cuidar da gente. A gente tem ainda essa mentalidade que pai e mãe é a nossa responsabilidade. Minha filha tem 14 anos, eu conversando com ela disse, papai, eu tô com vontade de ir embora, vou viver fora. E o meu filho tem 12 e já conversa sobre isso. E eu não quero também ter essa mentalidade, não, quando eu ficar meus 70, 80, 90, 100, alguém cuidar de mim. Eu tenho que me organizar para esse final de vida. E antigamente as pessoas não se organizavam. Elas meio que, eu tenho 7, 8 filhos, alguém vai cuidar de mim, alguém é meio que responsabilidade. Não é responsabilidade
plena de um filho cuidar de um pai. É uma questão de caráter, mas assim, a maioria dos filhos, quantos hoje moram nos Estados Unidos, na Europa, e quem que vai cuidar dessa turma? E essa questão de pegação da nossa geração, ela tem essa questão, mas eu acho que hoje a gente se cuida muito mais do que se cuidava antigamente. A gente deve viver mais, a expectativa de vida tem aumentado. Se não fosse o Covid, a gente ia dar um boom mesmo. O Covid, ele deu uma freadinha, mas pensa bem, hoje a grande maioria não fuma, se bebe muito menos, se cuida muito mais com exames preventivos, a gente tem muita informação. A tendência é que no Brasil ele vai ter uma bolha, é uma bolha mesmo, ela vem subindo, e logo daqui uns 20 anos a gente vai ter muitos e muitos platinados, que a gente brinca, eu e tu já estamos metade do platinado, já estamos no caminho do platinado, de ficar tudo branquinho e ter uma sociedade mais idosa, e aí os hábitos também vão mudando, a característica vai mudando, e aí nós vamos tornar-se Estados Unidos, Europa, onde a gente vê já uma estrutura maior para essa turma. Então, quando você fala de estrutura, Álvaro, você fala de... dá uma girada no teu microfone, vamos ver, gira ele um pouquinho pro outro lado. Aí assim, isso, aí você fica mais confortável. Né? Quando você fala de Estados Unidos e Europa, a gente vê uma Europa, né? Bom, a Itália, por exemplo, vou pegar o exemplo da Itália, é um país de velhos, cara. É um país de velhos, só que é um país que tem política pública específica ou não? Sim, esses países desenvolvidos, eles têm muita questão de política pública pro envelhecimento, né? Quando a gente diz política pública, não é só a questão de ter um lugarzinho para estacionar ali pro idoso, né? Não, é o idoso que não tem filho, para onde que ele vai, né? Vamos pegar um senhor que envelheceu, não casou, não tem dinheiro, onde que ele vai morar? Não tem como morar na rua, não tem às vezes como morar sozinho. A gente não tem políticas públicas voltadas para isso. A gente não tem nenhum, por exemplo, uma instituição longa permanência totalmente pública aqui em Criciúma, né? A gente tem instituições permanentes, de idoso permanente, filantrópica, que elas cobram, mas e para onde vai? Na Europa, Estados Unidos, tem toda uma campanha para isso. As ruas, a questão de respeito com o idoso, né? O Japão, então, que é um dos países que tem mais longevidade, tem todo um mecanismo para esses idosos. Mas você falou do Japão, cara, eu vi um dado também preocupante, que no Japão tá acontecendo uma onda de assassinatos de idosos pelos filhos, cara. Eu achei isso, não dá nem pra acreditar nisso, Álvaro. Eu digo, mano, que eu não sei, ontem ainda eu tava conversando, não sei, parece que tem muito mais louco do que tinha antes, né? Tá maluco, cara. Mas em relação ao Japão, é aquela questão de cuidar, né? Dessa questão da responsabilidade de cuidar. O japonês, ele tem muito essa questão de cuidar do idoso, e às vezes é um estresse gigante, né? Eles são submetidos a um estresse muito grande. A cultura oriental, ela é muito mais exigente da questão de personalidade, né? Então, e a pressão cada um resolve de um jeito, né? Infelizmente. Tá, olha só, falando nisso, sobre escolhas, né? Sobre envelhecer, né? Você tem um residencial geriátrico, o que tem de novo, por exemplo, o que se fazia há 20, 30 anos atrás num residencial geriátrico e o que se faz hoje? Essa é uma pergunta muito boa. A gente tem 2 residenciais, tem um aqui na região de Capivari. Aqui é 100% de ocupação, para ver a necessidade que tem dessas instituições longa permanência. A gente está com fila de espera já há algum tempo. Os 2 têm o mesmo nome? Os 2 têm o mesmo nome. Um é Nova Beluna, residencial geriátrico, e o outro é Village residencial geriátrico da Nova Beluna. É só uma questão, mas é dos mesmos donos. E o que mudava? Antigamente, as instituições era aquela questão que a gente falava, é um asilo, né? Era aquela pessoa que não tinha exatamente ninguém. Era um depositório. Exatamente. Isso aí. Jogava lá e não tinha nada. Desde 2005, com o Estatuto do Idoso, com as RDC que implementaram para organizar isso, as coisas mudaram. Em 2021 teve uma nova atualização, que são as normativas de como essas instituições podem trabalhar. E hoje não é simplesmente eu quero abrir um residencial geriátrico. Não, a gente tem que abrir e promover uma qualidade de vida. Quando eu abri lá a Nova Beluna e o Vitor, em nenhum momento a gente pensou, não, é extremamente só para ganhar dinheiro. Não, eu não tinha onde colocar meus idosos. Eu estava agora ontem, veio uma filha, disse, pai, eu preciso muito colocar o meu pai lá, porque a gente não está conseguindo gerenciar o cuidado em casa, porque ele tem delírio, porque às vezes ele faz isso, faz aquilo, as cuidadoras às vezes entendem, não entendem, a gente não acha profissional, e a gente precisa resolver, porque
Eu disse, infelizmente eu não tenho onde colocar. E era assim, quando eu cheguei em Criciúma em 2009, eu mandava para Floripa, eu mandava para E às vezes o idoso tem que ter 3 cuidadores, né? Cara, loucura. É isso aí. E fora o preço disso, né, mano? Se a gente pegar a lei trabalhista, teoricamente são 4, que é aqueles 12 por 36 que eles trabalham, né? Ou então alguns fazem no horário comercial até às 6 e depois um filho vai para casa para cuidar. Só que às vezes o idoso fica a noite toda acordado em delírio, confuso, brigando. Eu falei pra você, o meu avô, cara, com Alzheimer, isso eu lembro, acho que eu comentei. Sim. Meu avô, ele berrou 2 meses seguidos sem dormir. Imagina para quem vai cuidar o quanto isso é desgastante. Cara, alucinante. E aí, às vezes tem uma vozinha sozinha lá cuidando, o estresse do cuidador. E antes a gente sempre acreditava, mano, que acontecia com o vizinho, de longe. Não, isso todo mundo hoje tem um caso na família. Se não é um vô, é um vizinho, é um tio, é um amigo muito próximo que tem colegas médicos nessa situação. E assim, a população vai envelhecendo e isso cada vez vai ser mais comum. A gente progride muito na medicina em várias doenças, câncer, doenças cardiovascular, mas nas doenças neurodegenerativas, quase demenciais, Parkinson, tá muito devagarzinho ainda. O cérebro ainda é a cereja do bolo do corpo, né? Acho que o dia que a gente... como é que é? É o local que ninguém explora. Né? Ele ainda tá bem mega inexplorado, né? E é isso aí. Existe, né? A gente fala assim, talvez vai ter imortalidade da questão celular, de consciência, quem sabe sim, quem sabe não, mas o cérebro ainda, pensar que uma massa amorfa faz tudo, gerencia todo esse corpo, é complexo ainda, mas a medicina ela vai caminhar, mas está longe, e assim, mano, não tem nenhum estudo, para daqui 2, 3 anos, como a gente vê agora essas canetas de emagrecer, né? Que tem, estudo que uma vai vir mais potente, outra mais potente. Para Alzheimer e Parkinson não tem nada né? Assim breve, né? Tem vários estudos, porque quem descobriu fica milionário, mas breve que a gente saiba ainda não tem muita coisa. Pro Parkinson você tem, né? O choque, você tem implantação de chip, né? Você tem algumas que dão muita qualidade de vida, né? Exatamente. Agora, pro Alzheimer você não tem nada. Né? É que pro Parkinson melhora a parte dos sintomas, né? Assim, mas da progressão da doença ela ainda continua. Não existe um remedinho que vou tomar e vai estacionar aqui e acabou, né? Como é, por exemplo, um quadro de infarto, que tu usa medicações e tu levar extremamente, rigorosamente bem, a chance de ter um novo infarto é menor. Agora, essas doenças não, elas são todas neurodegenerativas e progressivas, elas não param de progredir. E o Alzheimer não tem nada, né? Desde que eu me formei, e já faz aí 21 anos, são os 4 mesmos remédios que a gente tem pro Alzheimer, né? Velho. Saiu um agora, que ainda foi recentemente aprovado, que custa uma babilônia de dinheiro e é só pro início e ainda com vários receios, várias contraindicações. Então, estamos muito devagarzinho, né? Então, não tem nada. Então, é isso aí. Aí, nisso, nós temos que cuidar, porque nós estamos nessa geração aí que vai pegar os pais e nós, né? Álvaro, quando você fala do Alzheimer, a gente fala dessas doenças degenerativas, né? E muito se fala da demência. Né? Um grande caso é do Bruce Willis. Acho que o mundo todo acaba falando em demência, né? Quando conheceu a expressão demência pelo Bruce Willis. Mas o que é uma demência, cara? Porque que doença que é? Tá, vamos lá. O Alzheimer é um tipo de demência. Existem vários tipos de demência, né? Vamos dizer, existe a demência frontotemporal, a doença de Alzheimer, a de corpos de Levy, a demência vascular. Tudo isso é demência. A mais comum é a de Alzheimer. 60% do caso é a de Alzheimer. Na verdade, é uma vamos dizer assim, uma degradação do cérebro. Tem um componente, cada vez a gente sabe mais, que é estilo de vida também está relacionado com isso, a questão de baixa escolaridade, hábitos não saudáveis como tabagismo, etilismo, sedentarismo, problemas de audição também levam ao quadro de Alzheimer, e é uma das causas mais reversíveis é a audição. A gente acha, não se valoriza, porque eu estou escutando mal, porque é velho, escuta mal, não vou usar aparelho. 12% das pessoas que têm problema de audição vão ter Alzheimer. Então, assim, e é uma causa reversível, que a gente diz. É aquela questão que tu pode evitar isso a chegar. E por que disso? Porque o cérebro ele vai começando a desaprender de não escutar, de não formular, as pessoas começam a ter isolamento social porque ela não consegue estar conversando. Preguiçoso. Exatamente, ele vai indo e daqui a pouco já era, sabe? 40%, depois que a gente tem aquele déficit cognitivo leve, que é aquele que o pessoal fala, o iniciozinho do Alzheimer, 40%, se a gente mudar estilo de vida, a gente consegue evitar a progressão da doença. Então, hoje a gente tem muito mais conhecimento do que tratamento.
mas a gente está sabendo mais lidar com a doença. Então, estilo de vida, e eu sempre brinco quando os pacientes vão lá, jovem, porque tô aqui, não sei o que, eu digo, 80% do que tu vai ser quando ficares velho é o que tu fazes no teu dia a dia. 20% é genética, essa a gente não tem como mudar. Mas 80% é muito peso sobre a minha responsabilidade. Então eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que dormir bem, eu tenho que ter lazer, eu tenho que aproveitar a vida, evitar bebida de álcool, evitar cigarro, enfim, ter uma vida saudável, né? E com equilíbrio, também não posso virar um ancião ali e agora vou, né? Não, é o equilíbrio, e cada um sabe onde é o seu equilíbrio. Aquela historinha do cara que foi no médico, né? O médico pergunta: o senhor fuma, o senhor bebe, né? O senhor faz festa, assim, você tá vivo pra quê, né? Não, mais ou menos por aí, é isso aí. Né? Álvaro, agora qual é o peso? Qual é o peso? Acho que a gente não conversou sobre isso da última vez. Qual é o peso da palavra felicidade no viver mais, cara? Isso eu adoro falar sobre isso. A felicidade é mega subjetiva, né? O que é felicidade para mim, para o humano, o que é felicidade para o ouvinte, ela é muito subjetiva. Mano, mas um dos maiores estudos que tem relacionado ao envelhecimento saudável, que é um estudo de Harvard, que vem acompanhando um grupo já há mais de 70 anos, tentando entender por que essas pessoas vivem mais, né? E são duas coisas importantíssimas que elas vivem mais: por viver em comunidade e ser feliz. A felicidade, ela está diretamente impactada no nosso corpo. Quando a gente é mais feliz, a gente está menos estressado, melhora a parte do sistema imunológico, melhor controle da pressão, a parte de cortisol, enfim, a felicidade, ela traz uma paz, né? Hoje eu vou dizer pra ti, mano, que a minha felicidade, por exemplo, é eu ter paz comigo mesmo, eu não ter nenhum problema com ninguém, meus filhos estão ok, meus pais, meus irmãos ok, isso é minha felicidade hoje em dia, minha esposa tá tudo certo, isso é minha felicidade. A gente vai mudando talvez o conceito de felicidade conforme a gente vai envelhecendo e dando valores a outras coisas, né? Mas a felicidade, ela é fundamental de nos trazer mais vida e mais longevidade. Ela é essencial. Então, quando você fala de felicidade, de envelhecer, o velho para mim, o idoso, ou você dá o nome que você quiser, bonito, nome técnico, mas quando você vai ficando velho, primeiro, você vai aprendendo a descartar problemas, e segundo, você vai perdendo o penso também, né, Álvaro? Sim. Porque o velho perde o penso, o velho faz o que quer e não quer nem saber. Mas eu acho que isso também tem a ver, cara, com saber quem você é. Eu acho Quando que você vai envelhecendo, você vai... Eu acho que sim, eu acho que às vezes eles perguntam, e é muito engraçado, porque quando tem um velhinho, né, um idoso que já está perdendo um pouquinho da sua independência, chega lá, a primeira consulta chega a ele mais uns 3, 4 filhos atrás, geralmente mulheres, né, as mulheres sempre são muito mais cuidadosas. E aí ele sempre reclama: elas me tiram isso, elas não me deixam mais beber, elas não deixam mais isso. E aí eu sempre digo: se eu chegar aos meus 75, 80 anos, alguém interferir na minha alimentação, dizer o que eu posso, eu não posso com 80 anos, tá tudo errado, né? Eu não sou, mano, assim, tem que ser assim, sim, sim. Não, eu acho que cada um entende do seu corpo. Evidentemente, alguns excessos fazem mal, mas não tem que ter aquele critério absurdo como a gente tem que ter com uma criança, com um idoso, com um jovem, né? O idoso, ele tem que ter mais flexibilidade, e talvez esse entre nesse penso assim: olha, eu cheguei até os 80 assim, agora vai tudo se estourar, né? Para não falar mais nada aqui. Então, é isso, sabe? Eu acho que eles têm essa questão de: poxa, os 80 agora querem me proibir de comer um miojo. Deixa ele comer o miojo, deixa ele ser feliz. Não precisa comer todos os dias, mas não pode ser levar tudo não, vai comer só alfacezinho, uma aguinha assim, não pode isso, não pode aquilo, então não precisa viver, né? Então, né, cara? Então, acho o equilíbrio. Ele gosta de tomar um vinhozinho. Toma, não precisa tomar 2 garrafas no dia, mas, deixa tomar, 80 anos. Se eu chegar aos 80 e alguém querer dizer assim, tu pode isso, pode aquilo, eu vou dizer: não vou. Mas nem sozinho. Quando você fala da independência, Álvaro, eu acho que tem muitas coisas pro idoso que são terríveis, né? Você imagina você chegar para você e dizer que você não pode mais dirigir. Você tira a maior independência da pessoa, sabe? Tem outra para mim também: tirar o cartão do banco, sabe assim, o comando da conta bancária de um idoso, tu entende? Cara, eu acho isso... E sabe, mano, que isso às vezes acaba com um homem. Um homem, ele tem 3 coisas: o homem, eu digo homem, né? E o idoso homem: quando se tira o carro, quando se tira o dinheiro e quando ele não consegue mais ter relação sexual. Principalmente essa geração de homem de hoje em dia, desses que tem 70, 80.
E eles deprimem, sabe? E às vezes essa depressão, ela vai levando a cada vez mais isolamento social, cada vez vai perdendo mais mobilidade, daqui a pouco cai, quebra uma perna e já era. E isso tem que ser contado. É o equilíbrio. Nem muito caso. Eu tenho um paciente com Alzheimer grave ou moderado, que é um paciente que está dirigindo, está batendo, entrando na contramão, tudo certo. Agora, aquele idoso, eu tenho idoso de 95 anos, segunda ele pega o carro, vai para Curitiba, sexta ele volta, porque ele trabalha em Curitiba e ele tem que ir lá. Então ele passa o final de semana aqui em Uruçanga e vai segunda e volta. 95? As filhas, 95, as filhas querem tirar. Eu disse, fizemos todos os exames, ele tem uma cognição perfeita, uma autonomia perfeita, ele faz academia quando ele está lá, ele se cuida. Eu disse, não é o número 95, é o que ele é capaz de fazer, porque tem pessoas com 60 que são muito piores que ele. Então acabou essa questão, deu 90, acabou, tira tudo. Não, deixa esse homem viver, deixa essa mulher viver. Agora de manhã eu saí do consultório, a filha quer levar o seu pai, que tem 93 anos, para Montevidéu, e eles vão de carro. Ela disse, será que eu posso? Mas claro que tu pode. Deve, né? Quantas memórias afetivas vocês vão ter nessa viagem? Só vai parando de tempo em tempo, porque ele vai pedir para parar para urinar, ele usa anticoagulante, então não tem problema de trombose, mas aproveite em cada momento, registre, porque quando ele partir, imagina, fomos com ele com 93 anos, de Criciúma a Montevidéu de carro, imagina a história que vai ter para contar. E eu disse ainda mais, ela gosta de ler, faz um livro dessa viagem de vocês, porque tu vai aprofundar em cada detalhe, de cada sorriso, de cada lágrima que vocês vão colher dessa viagem. E a vida é sobre isso, senão não tem graça viver, mano. Se for só para ficar sentado olhando pro teto, aí do meu ponto de vista tem que se repensar tudo. Um abraço pro doutor Tiago Daminelli aqui, psicólogo, bruxão, grande amigo, tá mandando um abraço para você, dizendo que a entrevista é de alto padrão aí. A gente já volta aqui no Manos Radio Show, doutor Álvaro Barcelos comigo, falando sobre vida, escolhas, felicidade, longevidade, sobre envelhecer bem. E na volta nós vamos falar de um grande empreendimento, né, que é para ter saúde e qualidade de vida. Rapidinho eu já volto aqui no Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta. Hoje a vida nos conecta, as boas escolhas, a felicidade, a longevidade nos conecta. Comigo aqui ele, doutor Álvaro Barcelos, médico geriatra, CEO da Nova Beluno, né? E nós vamos, doutor, falar sobre o Fonte Blue Longevidade. O senhor falou que tem uma grande novidade vindo aí, né? Que não é um novo residencial geriátrico, é algo um pouco maior. É isso? O que é o Fonte Blue? Mano, Fonte Blue eu acho que é uma concretização de um grande sonho meu. Eu, como geriatra, acredito que a vida é feita de sensações e experiências, né? Então, o que são sensações e experiências? Estão vinculados aos nossos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato e visão, né? Então, o que é o Fonte Blue? Durante todo esse meu tempo de geriatra, eu fui estudando, vendo o que faz as pessoas serem felizes, o que faz as pessoas terem boas memórias. É isso. E para mim, essa parte toda da minha espiritualidade que entra é a natureza. Tá. Então, peguei os 5 sentidos, natureza, e aí vou tentar juntar tudo isso para fazer que as pessoas vivam essa questão do envelhecimento saudável. O Fonte Blue será um empreendimento que a gente vai lançar esse ano, acredito que até a metade do ano a gente lance, na região ali do Santa Clara, Mampituba, ali na parte de Linha Batista e São Simão, naquela redondeza ali. São 11 hectares onde vão contemplar tudo isso. A gente contratou as meninas da J8, da arquitetura lá de Floripa, que fez o Floripa Airport, que fez o Pedras Brancas, fez o Passeio Primavera, o Matre ali em São Francisco de Paula. E tudo que está conectado com a natureza, elas vão fazer para que esses parques de natureza lá sejam sensitivos e façam as pessoas envelhecer melhor. O que é isso? É como se fosse um condomínio, onde vão ter 86 casas, 320 apartamentos divididos em 5 torres, e toda a parte comercial muito parecido com o Passeio Primavera em Florianópolis. Então, o que vai ter ali? Serão 3 torres comerciais, uma provavelmente um hospital, outra uma faculdade e outra um centro de tecnologia, tipo a CAT lá em Floripa. Então, porque eu acredito que saúde, educação e tecnologia, elas caminham junto para a gente poder envelhecer com saúde. Então, vão ser 3 prédios comerciais, 5 torres residenciais e 86 casas, e toda a retaguarda, todo o home club relacionado à parte de cuidados.
Então vão ter enfermeiros, médicos, tudo envolvido com envelhecimento saudável. E além disso, com muita tecnologia, smartwatch, palmilha, todo cheio de hardware para a gente envelhecer melhor, saber quantos que tá diabetes na urina. O dia inteiro o cara tá, por exemplo, o cara tá morando na casa dele, é isso? Sim, é isso aí. E tá sendo monitorado. Se ele quiser, né? Ele vai pagar para aquilo que ele quer usar, né? Então, vamos pensar de uma forma mais fácil. Seria um condomínio com uma estrutura comercial, porque vai ter supermercado, vai ter pet, vai ter academia. É um condomínio com toda a parte, estrutura comercial. E além disso, além de ter só casa, vão ter apartamento. Mas é um condomínio voltado para o envelhecimento saudável. E quando a gente começar a comercializar, eu não quero vender 1 metro quadrado desse condomínio, desse empreendimento. Eu quero vender 1 metro de propósito de vida. Então, as pessoas que vão morar lá, pessoa de qualquer idade, mas que quer envelhecer com saúde naquele mesmo propósito. É como se fosse viver numa comunidade com o mesmo propósito. Quer se alimentar bem, quer fazer atividade física diariamente, que é cuidar da saúde, que é ter contato com a natureza e com a espiritualidade, comer alimentos orgânicos. E se a pessoa tiver essa vida, quer envelhecer com esse propósito, vai morar lá e vai ter. Ou, por exemplo, eu sempre dou o exemplo da minha mãe, que tem 69 anos, ficou viúva, morava numa casa grande, foi para um apartamento, tem dificuldade de se adaptar ao apartamento e ela quer morar numa casa onde ela vai ter tudo isso de retaguarda e os filhos vão ficar tranquilos, porque eu sei, é fechado. Ela não vai sair de lá, ela vai ter toda a monitorização, ela vai ter um médico 24 horas, ela vai ter um enfermeiro 24 horas. Que é o sonho, né? De qualquer filho, exatamente. Ela vai ter um nutricionista porque ela, não quero fazer comida, eu vou comer todo dia num restaurante lá desse condomínio. Ela vai lá, vai comer comida saudável voltada para ela. Ela vai querer fazer atividade física com o educador físico, vai pegar lá na porta de casa, vai fazer a atividade física dela e vai entregar na porta de casa. Então, para nós filhos, é uma segurança e para quem envelhecer lá, é qualidade de vida. Você falou de educador físico, eu lembro de uma história de um amigo meu que ele acompanhava idosos na praia Itajaí, onde ele era um personal, e ele disse assim, mano, eu achei um nicho de mercado absurdo, que era o personal do idoso, né? Que ele levava para fazer exercício e tal. E aí, conversando com ele, eu perguntei, tá, mas o que esses idosos fazem? Ele assim, esses idosos só querem bater papo, mano. Eles querem companhia. O exercício físico, ele falou assim, eu como educador físico aprendi que o exercício é só uma consequência do que eles querem. Eles querem companhia, contar história, se orgulhar do passado, né? Falar das suas escolhas. E eu entendi isso. Cara, ele ganhava uma grana, bicho, porque ele fazia isso muito bem. E, mano, imagina tu poderes morar num lugar onde as pessoas vão estar em comunidade, com um propósito meio parecido, vão poder conversar, vão poder fazer. Esse estudo lá de Harvard que eu falei mais cedo é sobre isso, é viver em comunidade com felicidade. Então tem essa questão da longevidade, onde tu possa ter todo dia algum cuidado, alguém para conversar, alguém para dividir as questões. E além disso, tu pensares ainda assim, eu tenho um mercado, eu vou ali no mercado, vou ali pegar a coisa, eu tenho um pet, vou levar meu bichinho ali, não, agora eu vou lá fazer a minha aula de beach tênis, vou lá fazer o beach tênis, e tudo isso vai estar vinculado dentro de um serviço só, né? Eu vou ter um hospital ali atrás para me servir também, se eu precisar fazer um exame, fazer alguma coisa. Então é um projeto, é o primeiro no sul do Brasil. É uma questão, mano, que cada vez mais, né? Eu falei no começo que hoje a gente tem um residencial geriátrico que não é a mesma coisa, mas hoje a gente tem 100% de ocupação com fila de espera. É uma demanda reprimida dessas pessoas que precisam de envelhecimento saudável, mas esse não é para o idoso com problema de saúde que é mais dependente. Esse não, esse é pro Álvaro que tem 46 anos, que os filhos já estão saindo de casa e que quer envelhecer com a sua esposa de uma forma saudável, é para lá que eu vou morar. Quer se mudar para um lugar bacana. Exatamente, onde eu vou ter amigos que vão fazer atividade física comigo, onde eu vou no próprio cowork lá e vou trabalhar junto com ele ao lado dele. Se eu precisar ir fazer uma academia, eu vou lá. Se eu precisar ir nadar, eu tô lá. Se eu precisar de um carro, algum motorista vai me levar em tal lugar. Enfim, é uma retaguarda absurdamente segura para eu poder envelhecer melhor. Mas eu não quero todo esse cuidado. Não precisa, isso é uma opção minha. Se eu quiser só morar lá para ter um contato com a natureza e ter uma alimentação que eu não precisa ter trabalho, tá tudo certo também. Mas esse é o propósito. A gente quer vender um propósito de vida, uma qualidade. E se a gente olhar na internet, até a gente falou do Pedra Branca lá em Palhoça, eles acabaram de lançar o Doma, né? Que é um prédio vertical só para pessoas idosas. Se a gente for para São Paulo,
cada vez tem uma tendência maior. Em Curitiba estão lançando um agora também no centro de Curitiba, um prédio vertical para idosos. Porto Alegre fizeram 3, já no primeiro prédio que eles fizeram já venderam 100% na largada. Então é uma demanda muito grande essa questão do idoso. Cada vez se fala mais em wellness, longevidade. Então é algo que a gente está surfando na crista da onda e quer poder entregar isso para nossa região aqui do sul de Santa Catarina. Álvaro, falando de felicidade, o doutor Tiago mandou aqui, mano, essa mudança de qualidade de vida, essa mudança de propósito, né? De o idoso não se enxergar mais como alguém no mundo, ele manda aqui, né? Porque não dá para se viver no entardecer da vida como na manhã da vida. Ele botou, é bonito isso, mas é isso que ele quer dizer. O idoso às vezes ele se sente um inútil. É bem isso, né? É isso. É a utilidade, né? Eu acho que qualquer um de nós, né, se sentir isolado, excluído e inutilizado por alguém, qual é o sentido de viver? Tem que ter muita sensibilidade quando a gente corta. Geralmente cabe ao médico tomar essa decisão, ele não pode fazer mais isso, ele não pode fazer mais aquilo, e tem que ter muito equilíbrio, porque assim, pensa tu com 80 anos, é isso que a gente falou, não vai mais dirigir, mas não vai dirigir por quê? Não, porque é perigoso. Não, ele tem 80 anos, mas ele é lúcido, ele enxerga bem, ele precisa se sentir útil. E outra, a gente pode dividir essa questão de se sentir útil. Vamos dizer que é um idoso que gosta de levar o nosso filho pro colégio, né? Divide, ele se sente útil, né? Ele, sei lá, vamos no cinema com ele, vamos ler um livro. E lembra, depois que morre, não adianta ir lá no velório e ficar chorando as pitangas. Isso aí é uma hipocrisia do tamanho de um bonde. Aproveita, sabe? Ninguém é perfeito. A gente comete erros, eu atendo um monte de briga familiar, todo dia alguém que isso sempre está vinculado a dinheiro. Mas a dinheiro, e geralmente, doutor, essas brigas também não são por idiotices, cara. A grande maioria é por um detalhe tão pequenininho, por um orgulho tão bobo que não leva a nada, e depois se arrepende quando parte, quando leva. E do que a gente leva daqui, sabe? A gente brinca, daqui 150 anos, quem que vai lembrar de mim e de ti, mano? Ninguém. No máximo vamos estar lá na árvore genealógica, nós vamos ser simplesmente um nomezinho, e vai chegar um tempo que nem na árvore genealógica nós vamos estar mais. Então acabou, a gente tem que ser feliz, a gente tem que tirar esse orgulho, essa questão de eu tenho razão, eu não tenho razão, eu sou certo, eu não sou certo. A gente hoje está todo mundo com o dono da razão e o outro tá errado. O que leva? Isso não leva a nada. A gente só perde chance de ter mais amigos, de se divertir mais, de ter papos mais tranquilos do que os papos mais acalorados que a gente tem hoje do dia a dia. E é isso. E aí não adianta. Aí morreu, tá lá no velório chorando pelo pai, porque, aproveita, inclui, né? A gente falou de viagem, leva para viajar, porque depois vai chegar um tempo que não vai estar mais. Não vai dar mais, nem vai dar mais. Né? Exatamente. Doutor, olha só, tem uma coisa que eu sei, que o número de idosos nas redes sociais aumentou significativamente. E eu sei que isso também trouxe alguns problemas, porque tem muitos idosos que se viciaram em rede social. Se isolaram porque começaram a ter comunidades. Como é que isso chega no consultório? Então, ontem chegou uma paciente que diz que a filha, né? Porque geralmente é o filho que traz, que a mãe fica até as 2h da manhã em redes sociais, né? E como é que podia fazer para isso? É uma dependência, né? O isolamento, ele traz outras maneiras de se ocupar. Antigamente eles liam, faziam tricô, jogavam canastra, faziam bolo, faziam não sei o quê. Hoje tem muita gente viciada em rede social, principalmente essa turma ali dos 60, 70, os bem idosos é mais difícil, ali dos 90, octogenários, nonagenários, mas ali dos septuagenários é muito comum. E a gente às vezes sabe usar e às vezes não sabe. Outro dia a minha sogra botou uma foto da hemorroida do meu sogro, né? Então, imagina, no Facebook dela. Não, né, cara? Botou porque ela se perdeu ali nos dedos. Aí a minha esposa assim, mãe, como é que tu fez isso? Eu nem percebi, imagina. Eu nem sei, né? Isso aí. Então, são coisas complexas, né, que a gente tem que administrar, mas tem que achar o equilíbrio. Eu não sou nem contra, mas tem casos de dependência assim, mano, de internet, de Instagram, desses jogos de apostas. Tem que tomar muito cuidado com o idoso, às vezes por ter um pouquinho mais limite, nem todos, mas alguns têm limitações de como funciona o sistema,
de algoritmo. Fake news, então, em idoso é uma coisa muito comum, né? Eles adoram. E vão repassando, Nossa né? Nossa senhora, adora a corrente contínua, né? Eles não acabam nunca. Nunca. Em grupo de família, então, já sabe que a gente já tem, né? O tal idoso só manda fake news, né? A gente já sabe. Então, é sobre isso. Ô, doutor, quando é que o empreendimento fica pronto? Ele está em fase de incorporação, deve terminar aí até a metade do ano e a gente deve fazer um lançamento bem legal, bem bacana, convidar o Mano, né, Mano já participou de alguns eventos nossos, né? E aí, prazer, né? E aí vamos combinar o Mano, tá vinculado à nossa empresa, né? Mas você tá dizendo que é por causa do cabelo branco? Você acha que eu tenho a ver ou não? Pela voz, né? A voz marcante, não né? É o cabelo branco, achei que tinha relação. Não, mas para metade do ano, a hora que tiver uma data já precisa, a gente vem aqui para lançamento. Para morar, essas coisas, provavelmente daqui uns 2-3 anos começa a moradia, porque aí e vai ser faseado, então a gente deve fazer primeiro uma fase, depois a segunda fase, terceira fase. É um empreendimento que para de 5 a 10 anos? É um empreendimento, é igual Pedras Brancas ali em Palhoça, para ele estar completamente concretizado assim uns 10 anos, acredito. Daqui 2-3 anos começar a funcionar, para ir aos pouquinhos, igual um condomínio, a maturação de um condomínio aqui na nossa região. Ele começa com 2-3 casas, todo mundo fica desconfiando, depois que pega e vai, daí valoriza o condomínio, tem essa parte de, né, vai construindo, a hora que todo mundo enxerga aí o terreno valoriza. E a gente tem um estudo de mercado muito bom, que é uma demanda reprimida gigante. Isso, quando você fala de demanda, só para a região, imagina o entorno. Exatamente. Tem mais isso ainda. E tem toda a parte comercial que não vai ser vinculada, né, assim, ao idoso. Então, aquela região ali tem mais ou menos uns 5 a 7 mil moradores. É uma região que está crescendo muito, com os condomínios tanto verticais como horizontais. Então, tem uma demanda. Tem Cocal, que fica do lado, o contorno do anel viário passa ali ao ladinho. Então, hoje está muito fácil, né? Eu digo que aqui em Criciúma a gente tem o hábito de querer que seja tudo a 5 minutos de carro, né? E aí, quando a gente vai para uma cidade grande, é pelo menos meia hora, 40 minutos de carro. Então, aqui é tudo muito perto, vai estar muito perto, vai ter uma parte gastronômica muito importante, uma parte de prestação de serviço muito importante. Para quem conhece o Passeio Primavera em Floripa, da parte de serviço vai ser muito parecido com o Passeio Primavera em Floripa. Ô, doutor, tem caso, você falou de internação do idoso, tem caso que o idoso procura e diz que não aguenta mais a família? Também diz só, eu quero, me tira. Tem sim, tem alguns idosos mais independentes e com uma característica diferente, que a maioria desses de 80, 90 é que é uma obrigação do filho e do neto cuidar. Mas tem o de 70 para 80 ali que eles, não, eu não quero incomodar o meu filho, eu não quero incomodar a minha filha, e eles estão viajando, ou eles moram em outro país e eu quero que me cuidem melhor. Eu tenho idosos ígidos que moram lá comigo, justamente isso, olha, eu não tenho ninguém, eu não quero incomodar ninguém e eu quero morar aqui com vocês. E aí o que acaba? Ele acaba muito mais se sentindo útil, porque ele acaba ajudando a cuidar dos outros que têm mais problemas de saúde, e aí se sente útil, ajuda a dar comida para faz um tricô, dia de fazer o bolinho de chuva, ele vai lá na cozinha e faz o bolinho de chuva, ajuda o educador físico a entregar os brinquedos lá para fazer a parte da terapia, e aí ele se sente útil de poder estar ajudando, de estar inserido numa comunidade muito mais perto dele, né? E aí tu fica imaginando num local que tu vai poder interagir com outras pessoas, em conversar, em ler, em rezar, ou fazer simplesmente uma contemplação do pôr do sol. Nós vamos ter um lugar lá para contemplação do pôr do sol, para fazer yoga, enfim, terapias que possam unificar essas pessoas e fazê-la viver mais. Ô, doutor, e tem o caso também do idoso, a gente fala muito que o idoso, numa época, ele volta a ser criança, né? Por que isso acontece? Porque ele quer chamar atenção, ou a história do penso mesmo? Eu acho que é mais a história do penso, né? Claro, tirando o idoso com quadro demencial, o déficit cognitivo, mas chega uma hora que ele assim, ele né, agora que der, deu, que não der, não tá nem aí, e eles perdem o limite e o freio, né? Alguns nem falavam palavrão, começam a falar uns palavrões, dão no meio, não tem mais a sinceridade 100%. Né? A roupa, começa a vestir igual o garotão. É isso aí. E ainda brinco que tem ainda, principalmente os homens, e mais mulher também, agora, antes era mais homem, que tem vida sexual ativa, né? Então, assim, namorador. Eu tenho um senhor de 92, 93 anos que ele
era o pegador do bairro dele, que mora lá comigo, que namorou não sei quantas. E olha, até hoje, bigodinho na estica, cabelinho na régua, roupinha sempre ajeitada. Só, e é isso aí, E ao mesmo tempo, mano, uma senhora de 76 anos chegou no meu consultório, eu disse, a senhora namora? Eu namoro, mas eu namoro com 3, doutor. Eu disse, com 3? Não, né? Depois, não, eu namoro com os 3. Mas a senhora tem relação sexual com os 3? Tenho relação sexual com os 3, mas não tudo junto, separado. Mas como isso? Mas a senhora pelo menos usa preservativo. E ela assim olhou pra mim, e o doutor chupa bala com papel? Eu disse, 76 anos. Eu fico, uma mulher que não é tão... Eu disse... É isso, hoje em dia tem loucura, hein, cara? E aí eu fiquei vermelho, eu fiquei imaginando como é que eu devia estar. O que vai dizer pra ela? Não posso nem rir, eu fiquei aqui, né, fechadinho na minha, mas eu disse... Porque você tem DST, você tem um monte de coisa. Exatamente. Vai ter, né, doutor? Não é? Imagina 3 homens, né, não ao mesmo tempo, mas no mesmo período, e tu, né, é isso aí, DST. E o HIV é algo que tem aumentado muito, nos né? idosos? Nos idosos, em jovens, né? Então, assim, as pessoas meio que acham que são hoje imortais, né? E que o HIV, como não mata mais como matava antigamente, na década de 80, 90, todos nós perdeu algum ídolo da música de HIV, né? Hoje, realmente, se tomar a medicação certinha do HIV, não morre mais. Então, as pessoas, tem até a medicação do dia seguinte para o HIV, então, se banalizou a proteção. Só que, lembrando, o HIV é uma das doenças sexualmente transmissíveis, né? Tem o HPV. Quantas mulheres têm câncer de colo de útero por HPV, né? Que poderia ser evitado se não tivesse essa promiscuidade sexual, vamos dizer assim. A parte de doenças, gonorreia, clamídia, sífilis tem aumentado também, um quadro de pacientes com sífilis, porque se banalizou o preservativo, né? A gente tem que lembrar, se não é relação sexual com pessoa desconhecida, é preservativo, indiferente de qualquer idade. Problema, nossos idosos não foram educados a usar preservativos, né? Não tinha essas DST como tem hoje em dia. E aí é uma dificuldade muito grande, principalmente para o homem, de colocar um preservativo. Alguns nem sabem. E a mulher exigir, né, para colocar um preservativo. Mas é fundamental que os idosos que têm vida sexual ativa, e cada vez mais, principalmente aí os homens, querem ter vida sexual ativa até o dia que vai para debaixo da terra. Eles chegam lá pedindo um remedinho pro senhor? Sim, o homem é assim. A mulher já diz, lá atrás fazendo que não, assim, para não dar nada, né? E o homem pedindo, se tem um remedinho, se pode tomar, se tem interação medicamentosa, se faz mal com bebida, é sempre a mesma pergunta. E os outros, e alguns até em questão de como botar uma prótese peniana para poder ter... Também? Sim, o homem, ele tem... Minha avó falava, ele tem a cisma até o final da vida, ele não perde essa cisma nunca. A cisma, né? Doutor, não dá tempo para mais nada, só para agradecer o carinho sempre e o ótimo papo. Obrigado, doutor Álvaro. Obrigado, mano, tô sempre à disposição, é sempre muito prazeroso estar aqui em casa. Obrigado, doutor Álvaro Barcelos, comigo aqui, né? Doutor Álvaro Barcelos Júnior, geriatra, CEO da Nova Beluno, agora a gente também tem o Fonte Blue Longevidade. Vamos falar um pouco mais disso, né? Mais pro meio do ano, eu tenho certeza. Obrigado, doutor Álvaro, obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, né? Se sobrevivermos, vamos ficar velhos, né? Somos todos humanos.